Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui da Tela Vita. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito delicado, que é o luto. E para isso eu tenho uma convidada mais que especial, que é a Sônia Pitigliani. Sônia, é um prazer ter você aqui com a gente. E, gente, vocês não têm ideia, é tanta coisa que essa mulher já fez. Então eu vou falar para a Sônia, por favor, se apresente para todo mundo. Tá vendo? Ele falando que é tanta coisa que eu já fiz, né, Tomás? Ele já me entrega assim, nossa, ela é bem velhinha. Experiente. Experiente é Experiente. a palavra. Mas a verdade é que são 40 anos de profissão, sendo que desses 40 anos me formei em 1982 pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, né? Hoje é um centro universitário, mas trabalhei 36 anos em serviço público, entre dar aula em escola, entre trabalho no hospital, pelo qual eu me aposentei, e aí eu passei pelas unidades de terapia intensiva, onde eu realmente aquilatei toda a minha formação profissional em psicologia médica, hospitalar. Então foi esses anos todos de hospital, UTI, pronto-socorro, trabalhando com politrauma, comportamento suicida e dependência química. Em paralelo, a clínica de oncologia, durante 27 anos, onde a gente começou com uma salinha e uma sala de quimioterapia, eu e essa médica que eu conheci no Nossa Senhora de Lourdes, um hospital que hoje pertence à Rede D'Or, no Jabaquara, e consultório, aula na faculdade de medicina, aula na faculdade de direito, onde eu dei uma matéria de psicologia forense, muito legal, parte de psicologia, né? Formação de educadores, aula em colégio, no magistério, e por aí vai, né, Só Tomás? isso, né? Só Aí isso. você põe, né, filho, marido, papagaio, periquito, agora neto, cachorro. Então, assim, não dá para reclamar de monotonia. Eu acho que foi uma vida, profissionalmente falando, muito rica. Eu sou muito apaixonada por aquilo que eu faço, gosto. É lógico que quando a gente vai, nesses 40 anos, a idade também vai entrando, né? A gente vai ficando com uma série de limites. Tanto que a minha migração, exatamente para a parte de plataforma online, teleconsulta, foi em função de todos esses anos, né? Que eu acho que a gente tem que arrematar com a cereja do bolo. A cereja do bolo é hoje eu estar aqui, pertencendo ao time da Tela Vita, usando essa experiência de todos esses anos, exatamente porque eu me aposentei, a clínica de oncologia foi vendida, eu já não dava mais aulas, comecei a me interessar por esse mundo de plataforma online e gostei muito da proposta da Tela Vita, tanto que o primeiro contato que eu tive com a Natália, que foi quem me recebeu, que eu dizia que era meu anjinho, né? Foi através de computador, porque eu era dinossáurica nessa parte de computação. Então, ela me ensinou, tive muito apoio do meu marido, das pessoas à volta, para perder o medo do computador e entrar nesse mundo. E de 2018 para cá, eu tenho feito basicamente terapia e pelo processo de plataforma online, e agora a gente com a cereja do bolo sendo clínica de Né? psicologia online. E hoje a gente aqui com o privilégio de estar aqui com você, Sônia, né? Pra gente poder falar de um assunto muito Privilégio importante. meu, né, também, de poder estar falando e divulgando as ideias. Não, que é isso, é muito importante a gente falar de um assunto tão importante quanto o luto, né? Então acho que é um assunto tão permeia, né? Acho que a vida de todo mundo, querendo ou não, né? Então, até gostaria de começar já perguntando o que é o luto, afinal das contas, né? É bom a gente colocar algumas definições, né? Você falou uma coisa muito importante, sabe, Tomás? O luto permeia a vida da gente. Desde o momento em que a gente nasce, a gente está pronto para morrer, porque isso faz parte da nossa existência e da existência daqueles que a gente ama. E ultimamente, eu tenho feito uma diferenciação, Tomás, principalmente em função de toda essa situação que a gente viveu com pandemia, com uma doença que pegou todo mundo de surpresa, que ninguém sabia o que era, que vírus era esse, o que acometia. A gente sabia da letalidade, todo mundo tem medo da morte, né? O luto fala da morte e a gente tem medo da morte, de como vai morrer. Às vezes não é nem medo da morte, não é medo de morrer, é medo de como vai morrer. Então, você usou uma expressão muito interessante, né?
que permeia o nosso dia a dia. E o luto realmente ele está constante com a gente o tempo todo, em função de que luto e morte são inseparáveis, né? E eu faço uma seguinte distinção, sabe, Tomás, em função da questão da pandemia. Existe o luto nosso cotidiano, do dia a dia, das perdas, das coisas que a gente tem que abrir mão nessa história em que a gente está vivendo agora, política, social, cultural, econômica. É um momento complicado, num país que transiciona uma fase também bastante importante de mudança, de transição. Então, eu acho que o luto nosso de cada dia é muito ligado à questão da saúde emocional, que eu também faço essa distinção, né, entre saúde emocional e saúde mental. A saúde emocional do nosso cotidiano é essa que faz com que essas perdas, esses pequenos lutos, muitas vezes se transformem em adoecimentos, em perdas e processos realmente de fim de ciclo, encerramento de determinadas situações. E o luto, ligado muito à associação da questão da morte mesmo, enquanto um fato, enquanto uma questão biológica, onde você perde alguém numa situação de morte, e pode ser, muitas vezes, uma coisa abrupta, a gente não está preparado, pode ser uma doença, a gente também não está preparado, alguma coisa que a gente sabe que vai acontecer, a pessoa nasceu com uma síndrome, tem um problema, ou teve um adoecimento com alguma coisa crônica, e a gente sabe que vai ter que enfrentar a morte. Então, o luto é um tema muito controverso, que vai desde essas pequenas coisas do dia a dia, dessa morte nossa, entre aspas, de cada dia, e os nossos processos de enlutamento, de enfrentamento, que está muito ligado à questão da saúde emocional, muito ligado ao comportamento humano, muito ligado ao momento que a gente está vivendo, onde várias perdas se configuraram nas mais diversas áreas, e o luto enquanto um processo que faz parte do sentido vida e morte, enquanto um processo de desenvolvimento, e que a gente perde pessoas, e que está muito conectado também ao que a gente viveu. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram com sequelas, quantas mortes completamente inesperadas que a gente teve de pessoas que a gente não é jovem, é forte, é o Paulo Gustavo, né? É um exemplo que a gente pode dar, porque também tem a questão de quando as pessoas são um pouco mais velhas, de uma certa forma a gente se conforma um pouco mais. Mas pegando o exemplo desse artista que causou uma dor incomensurável naquele momento em que aconteceu, a gente não espera. Então, um acidente, como um acidente de trânsito, ou um acidente em casa, que traz a morte enquanto uma coisa abrupta. Então, são várias manifestações. Falar só sobre o luto, né, considera a gente ter aí... É muita coisa, né? Não é só o luto. Muito envolvimento, né? Mas a grande questão é que o luto é o que você muito bem colocou, permeia as nossas vidas, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A morte está sempre em contraposição à vida, e são temas que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de falar, de encarar, e que causam, muitas vezes, transtornos emocionais, transtornos mentais bastante graves. E por que a gente tem essa dificuldade de falar sobre a morte? Eu acho que é uma coisa cultural, né? Nós temos uma cultura judaica cristã que vem já de longo tempo, né? A dificuldade até é bíblica, né? Nesse aspecto. Falar de morte é muito complicado porque significa fim. Ninguém quer falar do fim, as pessoas querem, né? Ainda mais a juventude hoje, o mundo hoje que é todo mais imediatista, todo mais rápido, todo mais tira do freezer, põe no micro-ondas, esquentou, tá pronto. Ninguém tem né? mais tempo para nada. As coisas são muito bateu, levou, são muito imediatas. Né? Ao mesmo tempo, você fala num dia, dali a 2 dias esqueceu. Os impactos também são muito esquecidos, são muito voláteis, né? Então, isso leva a uma fragilidade de conceitos, de contextos. Então, eu acho que, juntando com essa questão antiga da morte, né, falada e propalada pelas mais diversas religiões, pelas mais diversas formas de pensamento social, político, econômico, que também é uma discussão, porque uma coisa é você morrer no SUS,
outra coisa é você morrer no Sírio-Libanês. Uma coisa é você morrer de fome, de guerra, de desigualdade social. Outra coisa é você morrer de doença. Então, isso tudo leva a uma série de contextos, a uma série de pré-conceitos muito grandes, que faz com que o tema da morte, o ato de morrer, e se falar sobre o luto, que é a consequência da morte, e o processo de enfrentamento do luto, um tema muito grande, sabe? Onde você teria que ter realmente uma ordem até histórica para vir mostrando ao longo do tempo como o luto modificou, como a morte modificou. Há muitos anos atrás se morria em casa, as pessoas eram enterradas em valas, né? Não tinham tantos rituais. Isso foi se incorporando dentro de processos sociais, onde a morte foi ficando mais elitizada, ela foi foi sendo levada mais para dentro dos hospitais. Até como culturas diferentes lidam com isso, né? Como momentos diferentes, como culturas diferentes lidam com isso, né? E como situações diferentes. Hoje, quando a gente liga a televisão e a gente vê sobre a guerra na Ucrânia e a Rússia, e a gente vê os corpos dos civis e dos soldados, sejam de que lado for, sendo enterrados em valas comuns, jogados, né? É uma coisa que assusta muita gente, é uma coisa que choca, né? Mas, Sônia, até você falou essa questão que choca, né? Eu tenho a impressão que é um pouco o contrário. Eu acho que choca as pessoas quando tem imagem, principalmente, né? Mas é cada vez mais comum, principalmente, você vê matérias assim, morreram 100 mil pessoas, 200 mil. E parece que não choca mais, né? Você vê como um número, né? Então, esse é o grande perigo, né? De um lado você tem o preconceito em relação à questão dos temas como luto, morte, por exemplo, tem outras coisas. Você fala em UTI, todo mundo já espana, todo mundo tem muito medo de uma unidade de terapia intensiva, acha que vai para morrer, fala, foi para o pronto-socorro por conta de um acidente, um mal súbito, todo mundo tem já fala, nossa, já era. Você cria um contexto, um preconceito que você tem em relação a isso, né? Mas as pessoas, quando veem isso no dia a dia, como está acontecendo com a guerra, como aconteceu com o desabamento em Petrópolis, 200 e poucos mortos, com a própria como pandemia, aconteceu né? a própria pandemia, 660 mil pessoas morreram. No começo, você vai ficando muito chocado, até porque a gente tem muito medo de lidar com o desconhecido. A gente tem muita defesa, né? Porque o que é essa doença? Quem é? Que vírus que é esse? Como é que pega? Eu lembro que eu sou advinda nesses anos todos de profissão, eu peguei muito a época da AIDS, onde existia toda a questão, olha, só quem era contaminado pela AIDS era homossexual. Aí depois a coisa foi abrindo e a gente teve que rever conceitos e preconceitos. A questão da Covid também, só pegava pessoa de idade, e aí a gente foi vendo pessoas com o organismo saudável, sem comorbidade, sendo pegos, um vírus de alta letalidade, de alta transmissibilidade. Não é brincadeira, não passamos ainda, né, dessa fase, mas essas coisas todas acabam mexendo com as pessoas. E eu acredito, Tomás, que com o tempo, né, as pessoas vão ficando meio que anestesiadas dessas questões, né? Então você fala, morreram 100 mil pessoas, teve 4 mil mortes na Itália. A primeira vez que você ouve, você fica chocado, né? Como assim? Morreu, vai ficar em caminhão frigorífico o corpo porque não tem onde enterrar. Aqui em São Paulo, aquelas covas que eram abertas. Essas imagens, essas questões todas que a gente vê divulgadas na mídia, na imprensa falada, na imprensa escrita, na mídia televisionada, eles causam um impacto muito grande. Mas, assim, vida que segue. O indivíduo, mesmo vendo tudo aquilo, ele tinha que usar ônibus, metrô para ir trabalhar. Quem estava no tudo trabalho continua, essencial, né? Então, a vida continua. Mesmo, por exemplo, a gente escuta o caso, né? Um menino de 11 anos levou um tiro na comunidade, né? No Rio de Janeiro. Isso choca. Dali a 2 dias vai acontecer um outro fato e a gente vai deixando de ficar chocado. Infelizmente, as pessoas estão ficando muito anestesiadas com as situações pela qual o ser humano está passando, né? Eu diria que a gente está vivendo uma fase onde as pessoas, até por um mecanismo de defesa, estão se afastando um pouco. cria uma indiferença. Né? Você vê, eu quando paro para pensar nessas questões, né, de maneira muito informal,
Por que as novelas fazem sucesso? Por que os streamings, né, que fala, fazem sucesso? Essas séries todas que tem na televisão, esses canais fechados. Porque as pessoas não querem mais ver as coisas. Se você quer escolher o que você quer ver, uma comédia, um drama, um filme de ação, você não quer ver a realidade do que está acontecendo no dia a dia. Então as pessoas acho que estão ficando meio anestesiadas. É um refúgio, né, no final das contas. Uma defesa. Por isso que quando a gente fala da questão, o luto, a morte, como lidar com esse enfrentamento, tem essa complexidade por conta disso. Hoje não se consegue falar mais de temas isolados, né? É um contexto tão grande que não tem como você fatiar de maneira compartimentalizada, né? Ainda mais um papo informal como o nosso, a gente tem que tentar abarcar essas questões de uma maneira... feito um drone, né? Olhando meio por cima essas coisas todas que estão acontecendo, e não esquecendo que, enquanto profissionais, nós da área, estudiosos, cientistas do comportamento humano, da ciência, psicologia, que foi tão alavancada pelo vírus, né? Por isso que a gente tem que dizer, nem tudo é tão ruim assim. Esse vírus trouxe a questão da psicologia, a discussão sobre saúde emocional, saúde mental no mundo, com as pessoas, com as empresas, com os funcionários, muito à tona. Né? E, de repente, os convênios também começaram a perceber que saúde emocional existe, que é importante, e começaram a fazer um movimento a esse favor. Mas é um tema que daria só a questão do luto e da morte. Horas e horas que a gente poderia estar... Exatamente. Então, daria assim, vamos lançar aqui uma sugestão. A Tela Vita vai ser promovedora de cursos e um dos primeiros que a gente vai fazer vai ser sobre o enfrentamento da morte, que é muita do luto. Coisa, né? Sobre a morte e morrer, que foi a primeira coisa que a Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra, que começou a escrever exatamente sobre a questão da morte, do morrer, do processo de luto, porque isso era uma coisa muito velada, quase não se falava. Então, senhora, a gente falou muito o que é luto, né? Mas o que não é luto? O que as pessoas confundem, assim, com o que é luto, mas na verdade não é? Eu não sei se eu vou conseguir responder de acordo com o que eu entendi do que você me perguntou. Porque dentro da questão do luto, ou é luto ou não é luto. Não tem meio termo, né? A pessoa não fica meia enlutada, ela não fica meio entristecida. Mas o luto é um sentimento com uma perda, de perda, né? Mas até o que não é luto, porque até, por exemplo... Até uma questão que eu gostaria de tirar. O luto, ele é mais... A gente tá falando dessas questões grandes, mundiais, assim, mas o luto era uma coisa pessoal, ou seja, com algum familiar, algum ente próximo. Ele pode ser, por exemplo, que a gente falou, né, de alguma celebridade, ou de alguma questão mundial. O que é o luto, afinal, né? É só com pessoas mais próximas ou não? Na realidade, Tomás, eu acho que a gente pode assambarcar as duas questões. Com as devidas... identidades, com as devidas complexidades, né? Uma coisa é você perder um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma pessoa querida num processo de morte. Morte morrida, ficou doente, teve um acidente, o físico se foi. Aquilo é uma ausência, aquilo é uma perda, é um espaço vazio. Então, aquilo é um luto daquela pessoa, com aquela identidade, que tem aquele sentimento de afeto com a pessoa que se foi. É um processo que vai levar um tempo para ser resolvido. Tem pessoas que buscam, inclusive, terapia para enfrentar esse processo de enlutamento da morte morrida, provocada por uma determinada situação. A gente considera relativamente normal um processo de enlutamento aí 1 ano, 1 ano e pouco. A partir disso acaba virando uma coisa já mais complexa, complicada, complexa dentro do ponto de vista do emocional, do indivíduo, mas é aquele luto pontual, né? É aquela pessoa que se foi, é um ciclo que se encerra, é uma perda, é um vazio, é um espaço, é uma ausência. Sei que você está respondendo ainda, mas só para encaixar outra pergunta. O luto passa, então? Ele deve passar. O que deve ficar é a saudade.
Tá. Eu vi uma coisa muito bonita outro dia, de uma pessoa dizendo que a pessoa não morre, na realidade, enquanto a gente sente saudades. Né? Quando você sente as saudades, a lembrança, essa pessoa continua viva dentro de você. Agora, é um vivo saudável, né? A pessoa que vive esse enlutamento, né? Não faz mais nada, só pensa na pessoa que morreu, preserva o quarto do jeito que está, ou o lugar do jeito que está, não se desfaz dos pertences, não continua a vida, paralisa a vida. Esse é um processo de enlutamento em que o luto acaba se transformando num adoecimento. E aí a gente precisa pegar essa pessoa e conduzir a um processo de terapia, onde ela vai entender esse luto. Muitas vezes a gente tem necessidade de entrar com medicação, que são o suporte bioquímico para aquela pessoa enfrentar. Mas, na maioria das vezes, as pessoas superam o luto, até por uma questão de que a própria vida continua. Você tem que trabalhar, você tem que se cuidar, você tem que ir em frente. Então, assim, o luto ele é superável. O que importa é que fica a saudade, a lembrança, as coisas boas que foram vividas, as ruins também, né? Naquela história, não é só porque a pessoa morreu que vira santa. Mas, assim, o luto passa desde que você consiga conduzi-lo com tranquilidade, com serenidade, se permitindo chorar, se permitindo sentir, se permitindo viver aquele luto. Mas isso que é importante, né? Se permitir viver, né? Porque tem muita gente que até se fecha demais, né? Aí entram todos os mecanismos de negação, né? Você nega que a pessoa morreu, você fala ela está só viajando, você tenta se enganar. E tem uma série, gente, o comportamento humano é um mundo tão infinitamente a ser descoberto ainda, tão infinitamente grande a ser descoberto, com todos esses processos que eu tento ser o mais cirúrgica possível, o mais objetiva possível, né? Até para não confundir as pessoas que estão nos ouvindo. Mas, na realidade, o que a gente vê é que cada situação abre imensas outras janelas. Mas tentando, assim, me concentrar no que você perguntou. O luto existe em função da perda de uma pessoa. O luto sempre é perda. Seja pequenos lutos cotidianos, que é isso que eu falo de perder um emprego, perder um relacionamento, perder um carro, perder um animal de estimação, né, que hoje em dia é tratado como membro da família. Mas é importante falar isso porque tem gente que fala, nossa, que besteira, né? Como assim? Mas é um luto, né? É um luto. Tudo aquilo que interfere numa perda, tudo aquilo que mexe com você, que põe um ponto final, que é uma ausência, é um processo de luto. Só que a gente tem as várias formas de enlutamento. Antes não se falava, a gente fala, não, luto é de quem morreu, aquela missa de 7 dias, do velório, aqueles rituais todos que a gente tem, né? Esse é o processo que a gente dizia do luto. E aí a gente foi percebendo ao longo do tempo que são vários os lutos que a gente vive. Né? E inclusive dentro dessa questão social que você falou, o fato de você saber, morreram 660 mil pessoas com a Covid, a guerra que tem, a fome na Biafra, a guerra em Cabul, Afeganistão, tem gente morrendo de morte morrida e tem gente morrendo de fome, morrendo de situações econômicas, políticas, sociais, internacionais. Quer dizer, a morte e o luto hoje já não tem aquela mistificação toda que tinha antes de que o luto é só relativo à morte da pessoa que encerra um ciclo de vida. Hoje a gente fala desses diversos lutos e dos diversos processos de enlutamento e enfrentamento que a gente tem. Até porque, Tomás, você sabe, eu vou te dizer uma coisa, ao longo desses 40 anos de profissão, eu posso te dar um resumão bem contundente de algumas questões que eu entendo hoje enquanto uma pessoa que vive nesse mundo e já passou por todas essas situações também. 2 palavras são muito importantes para a gente conseguir entender algumas questões, né? Uma é a multifatorialidade. Então, eu cada vez mais tenho me pautado por essa questão. São inúmeros e múltiplos os fatores que nos levam a determinados temas, assuntos, situações, problemas e soluções. E uma outra palavra que eu particularmente tenho gostado muito ultimamente e foi trazida ao meu vocabulário por um poema declamado na Ana Carolina, num show que ela fez com o seu Jorge, onde ela declama um poema e ela fala da unimultiplicidade. Então, eu cada vez mais me convenço que a gente tem o único e o múltiplo
a gente tem essa multidimensão do ser humano em seu comportamento, a gente tem os tabus, os preconceitos, os vários assuntos. Por isso que é tão importante essa atividade de difusão dos temas, discussão, educação corporativa nas empresas para as pessoas sobre saúde, né? É promoção e prevenção, é política pública, é para a gente poder conseguir realmente mostrar que a gente tem que falar sobre a morte, a gente tem que falar sobre o luto, a gente tem que falar sobre as doenças, a gente tem que falar sobre prevenção, a gente tem que falar. O mundo tem falado muito pouco, né? As pessoas têm se falado menos ainda. A gente cada vez mais está circunscrito a fechando, né? Círculo hermético, né? A pandemia reforçou muito isso, sem dúvida nenhuma. Mas isso é um processo que não dá para colocar no vírus a culpa, não. Sabe, já vinha, a tecnologia é uma maravilha, mas ela está isolando muito. Você vê às vezes que você está numa sala, ou de ambiente de espera, num consultório, ou num ambiente aberto, cada um está com o seu celular mergulhado nas suas notícias, no seu mundo, naquilo que está ouvindo. E isso vai de criança, adolescente, adulto, pessoas de idade. Então, o mundo está sendo substituído por interventores tecnológicos, né? E Sônia, até para voltar um pouquinho na questão do luto em si... porque a gente fica falando, gente vai divagando, né? Quando eu estiver lá em Plutão, você me puxa para a Terra, porque às vezes eu vou falando... Não, mas é muito interessante o que você está falando, mas até você falou da questão importante da educação, da gente saber lidar, e eu quero que você comente como lidar com o luto, né? Por exemplo, uma pessoa que está passando pelo luto, que a gente está falando, como que ela pode lidar com isso? E, Tomás, é um negócio complicado também, viu? Quer dizer, nada que é fácil, né? Você tá vendo? Eu trouxe aqui pra você, mas só pergunta cabeluda, né? E coisas assim, coisas que é interessante a gente falar, porque de cada pergunta cabeluda a gente faz um penteado, né? Gostei dessa. A gente põe uma trança, a gente põe um coque, a gente prende. Porque o importante é a gente começar a tocar nos espaços a respeito desses assuntos e poder aí dimensionar de uma forma maior. Para isso que eu acho que a gente até divulga nosso nome, nosso e-mail, nossas formas de comunicação, hoje em dia nas redes sociais. Eu sou meia velhinha para ter rede social, né? Eu sempre brinco que rede é aquele negócio que eu ponho na varanda lá de casa e deito, né? Mas e-mail eu consigo responder. Então, para as pessoas que nos ouvem, se quiserem aprofundar um assunto, conversar, discutir, um bom papo, né? Com uma boa Coca-Cola gelada é sempre muito gostoso. Mas você me perguntou como sobre lidar, né? lidar com a questão do luto. O que a pessoa pode fazer, né? Não tem como você anteparar isso, não tem receita pronta, não tem medicação. Tem medicação que ajuda a suportar bioquimicamente, fisicamente, as questões do impacto orgânico da perda de uma pessoa, do luto. Mas não um remédio que cuide disso. Curou o luto, passou o luto. Não existe cura, não tem. Não tem fórmula mágica, não é receita de bolo, não tem. Se eu te dissesse assim, o enfrentamento é assim, assado, frito, cozido, eu estaria errando, porque não tem fórmula pronta. Cada pessoa vai lidar com o luto de cada pessoa que se foi de uma forma diferente. Uma coisa é uma mãe perder um filho num acidente de carro, outra coisa é essa mãe perder esse filho por uma doença que desde que a criança nasce, ela já sabe que é uma doença rara, que compromete. Outra coisa é perder um filho num acidente de carro. Uma coisa é você perder um filho que vai para uma guerra, né? Mas, senhora, também tem as questões, né? Tipo, como você falou, cada pessoa vai lidar de um jeito, né? Mas eu até estava pensando aqui, deve você corrigir se eu estiver errado, mas, por exemplo, a terapia acho que é um ótimo meio até de ajudar a pessoa a lidar com isso, né? Os meios, né? Os meios de lidar com a questão do enfrentamento do luto, com o processo do luto, primeiro, quando você perceber que o luto não está passando, né? Porque ele tem um período, né? Que se você enterra a pessoa, no dia seguinte você tem que procurar um psicólogo, um médico, um psiquiatra. Ele tem um período. Se você percebe que isso está interferindo nas suas questões laborais, no seu dia a dia, no relacionamento com as pessoas, que você está fechado, que você só chora. Então é importante procurar um profissional. Muitas vezes as pessoas vão primeiro para pronto-socorro, às vezes para cardiologista, algum médico da família, e é importante que esse profissional consiga ter a sensibilidade de saber que tal fato tendo acontecido, esse indivíduo, essa pessoa
precisa ir para um especialista na área, né? Então, é importante que, primeiro, se procure um bom profissional. Às vezes, da área médica, a pessoa vai primeiro, porque existe também um preconceito de procurar um psicólogo, porque eu não estou louco, eu estou só sofrendo porque eu perdi alguém. E isso, a psicoterapia, ela abarca todos esses processos, né? Então, é procurar um profissional especializado, ou um médico de confiança, ou um psicólogo recomendado, que consiga fazer um bom diagnóstico diferencial. Quer dizer, esse luto está acontecendo, é um processo às vezes muito cedo, a terapia vai ajudar, vai dar um suporte, a pessoa vai ter condição de enfrentar isso com o tempo, porque ela vai se interligando de novo no mundo. Às vezes a gente tem necessidade de envolver um psiquiatra, porque a pessoa fica num quadro muito depressivo, a pessoa fica num enlutamento muito fechado, bioquimicamente interfere, ela começa às vezes a apresentar sintomas de adoecimento, de enfraquecimento, sintomas de um sistema imunológico mais abalado, porque não come direito, não dorme direito. E essa complexidade a gente vai entrando com os profissionais gabaritados para estarem atendendo. Mas o caminho mais imediato, quando se percebe que um quadro de luto está passando do tempo do suportável, do entendível, é buscar auxílio de um profissional, de preferência da área de comportamento humano, que consiga fazer um bom diagnóstico para ver a necessidade de intervenção medicamentosa ou não, ou às vezes um médico de confiança, que consiga também ter a sensibilidade de perceber que aquilo está atrelado a um comportamento. Sônia, me parte um pouco o coração, porque nosso tempo já está ali no final. É o que diz a Maria Gadu, né? Tempo, 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 tempo. E a gente vai abrindo as questões e vai falando, vai se entusiasmando, mas um outro tema interessante, né? Como a gente, enquanto ser humano, lida com os limites. Esse é o nosso limite de tempo. Esse é o nosso limite de tempo. Assim, eu queria agradecer muito você. Queria saber se você tem alguma última mensagem rápida aí sobre o assunto que você queria passar pro pessoal, antes da gente encerrar. A mensagem mais rápida é que a gente tem que aprender a lidar com a morte, assim como a gente aprende a lidar com a vida. Ela faz parte do nosso dia a dia. Nos entristece, nos mobiliza, é uma perda. Muitas vezes leva todas as nossas respostas e a gente fica com as perguntas, sem saber por que aconteceu ou não. Mas é um processo que, embora doído, pode ser superado. E também que a gente entenda que existem os nossos lutos diários, que também são importantes, que a gente não pode fazer pouca conta, que também tem que ser enfrentados, também tem que ser apoiados, ajudados muitas vezes por um especialista de comportamento humano, que é a figura do psicólogo. E divulgar mais, né, Tomás? A gente fala mais sobre esses temas que são tão fechados, tão contundentes, né? É importante falar sobre o assunto. É importante falar não sobre o assunto. Né? Falar com adultos, com crianças. Às vezes as pessoas me dizem, mas como eu dou uma notícia de morte para uma criança? Falando da morte, né? Não existe outra forma da gente entender que ela existe, a não ser falando sobre ela, né? E o recado que fica é as pessoas que têm vontade de conhecer mais o assunto, que querem se aprofundar. Eu acredito que não só a Tela Vita, enquanto clínica, através dos seus profissionais, às vezes as pessoas psicólogo é só para fazer terapia, mas às vezes é para dar uma orientação, é para esclarecer algum tema, né? Nos procure nas plataformas, entre em contato, às vezes conversar com um profissional especialista nessa parte do comportamento humano não significa só fazer terapia, mas também buscar um entendimento que sirva até como uma questão de prevenção. Não vai evitar, mas vai te ajudar a entender melhor um pouco esses processos. Com certeza. Então, Sônia, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você tenha gostado. Eu que agradeço, Tomás. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Não sei nem para onde que eu olho, mas tchau, tchau aí para todo mundo. Não, é para lá, né?